A história começa com uma tempestade e algumas pessoas caídas no chão, e de todas elas parecia que havia apenas um sobrevivente. O jovem cansado olhava para as pessoas no chão com uma expressão triste, pois todas haviam sido abatidas e apenas ele permanecia de pé. Ele não parecia resignado com aquele trágico fim. Olhando ao redor, tudo o que podia ver no vasto horizonte eram corpos empilhados. Mesmo depois de tudo que havia passado, aquilo não parecia uma vitória. Ele ainda lamentava quando ouviu uma voz. Ele rapidamente se virou para ver o que era. A voz não podia acreditar que tal ser humano poderoso existisse. Mesmo muito exausto, o jovem ainda tinha força suficiente para sentir desprezo por aquele ser. Ele estava em cima de um gigante com asas e chifres. Há 20 anos, depois de se revelar para o Império por razões desconhecidas, causou destruição. Ele era o último de sua raça. Aquele homem sozinho na chuva, cheio de raiva e desprezo, estava pisando naquele gigante. Disse a ele que metade do Império havia se tornado um cemitério e foi por causa dele que não entendia por que ainda estava vivo. O gigante parecia não ter muito tempo de vida e logo retornaria para o seu lado. O jovem pensou que seria melhor assim, pois seus amigos que haviam morrido antes poderiam estar esperando por ele. Aí queria saber quem eram aqueles amigos. O jovem respondeu que eram os outros dois que haviam ido antes dele. Um deles, o temperamental dragão vermelho, acabou sendo assado, e o outro, um velho chamado Lan, o selou para a eternidade. A Ai pediu que ele não escondesse a verdade. Ele disse que as crianças das estrelas compartilham seus sentimentos entre si. Ele revelou que já sabia que os oponentes haviam se aniquilado uns aos outros. Já sabia que não havia pessoas mais fortes como ele lá. O jovem mandou ele calar a boca, porque ele ainda estava vivo. O gigante sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Ai sabia que se tivesse tentado mais, se tivesse percebido suas habilidades e focado no treinamento, ele teria se tornado um obstáculo ainda maior. Caramba, o jovem pensou que aquele cara até o último momento ainda estava sendo arrogante. O gigante não precisava dizer nada. O garoto já sabia que sua vida não havia sido das melhores e só queria que ele ficasse em silêncio e fosse embora. O gigante achava que ele era um bom humano e que poderia se orgulhar disso. O jovem, com a arma nas mãos, estava se preparando para desferir o golpe fatal. No entanto, o gigante olhou para ele e disse que, no fim, seu mundo seria engolido e desapareceria pela luz das estrelas. Mas essas foram suas últimas palavras quando aquele jovem o acabou. Agora que a cabeça do gigante estava separada de seu corpo, o jovem pensava que era o único sobrevivente naquele campo de batalha. Ele estava profundamente desanimado, pois não podia mudar nada do que fizera, pois tudo já havia acontecido. Seus passos nas poças de chuva e o desespero de estar sozinho o fizeram começar a ter memórias de quando ainda tinha amigos. Ele se lembrava de seus companheiros como sua última esperança, era como se estivesse se despedindo daquele universo, mesmo tendo boas lembranças. Quando olhava ao redor, os corpos das pessoas que amava não lhe davam paz. Mesmo agora sendo parte daquele monte de corpos, ainda estavam lá. Ele não entendia que tipo de orgulho faria as pessoas lutarem até a morte. Pensou que seus amigos deveriam simplesmente ter aceitado as fraquezas uns dos outros e desistido. Eles poderiam ter defendido a aura da espada mais forte, mas ele se perguntava por que a dele foi a única a conseguir. Isso era a única razão pela qual ele, um soldado treinado, foi capaz de permanecer na linha de frente, e se não fosse por isso, eles teriam morrido primeiro. Ele estava muito triste e deprimido, estava de joelhos e parecia estar apenas esperando seu próprio fim. Então pensou que ouviu alguém. Seus olhos recobraram uma luz de esperança. Alguém dizia que não conseguia se mover devido aos ferimentos. Ele estava tentando descobrir de onde vinha a voz, tinha certeza de que havia alguém ali. Ele se apoiou em sua espada para se levantar novamente e foi em busca de quem ainda estava vivo. Começou a procurar entre os corpos empilhados e até que pareceu avistar alguém. Era uma mulher encostada em uma grande pedra, parecia estar gravemente ferida. Seu rosto se iluminou quando percebeu que havia mais alguém vivo. Era a grande comandante. Mesmo ao olhar e ver o braço amputado, ela não demonstrava dor. Ela era Adan. Ele sentiu profunda pena, sabendo que Aishan não duraria muito mais. Queria saber o que tinha acontecido com ela, já que estava no comando, e a lembrou que ele era apenas um cabo. Havia algo mais importante que queria saber, se Ayud já estava morto. Ronan respondeu que sim e que ele mesmo havia o derrubado. Ele disse que o corpo não estava muito longe dali. Ela disse que entendia e continuou observando a expressão dela quando soube que ele havia partido. Ela deu um longo suspiro, chorou e agradeceu ao cabo Ronin. Ele apenas a observava, suspirando de alívio e chorando com emoção, tentando ser gentil. Ele disse que, se ela realmente estivesse grata, poderia então ouvir seu pedido. Ele sabia que os soldados caídos geralmente eram queimados ou abandonados, e pediu que dessa vez fossem tratados bem. Ela não tinha certeza se poderia cumprir isso. Pensou que estava em melhores condições que ela, então ele poderia fazer isso pessoalmente.
Perguntou como poderia fazer isso e começou a tossir muito. Ele também estava bastante ferido. Depois de tossir muito, ele mostrou suas mãos e disse que não estava mais vivo do que ela. Mencionou que poderia ir embora a qualquer momento, mesmo que estivesse apenas vagando por ali. Pensou que fosse um pouco injusto partir assim. A Dezim perguntou se ele sobrevivesse, se haveria algo que ele gostaria de fazer. E ele disse que tinha várias coisas em mente. Olhando para cima, ele disse que só conseguia pensar em uma coisa. Perguntou como teria sido se tivesse ido para a academia. Aquilo foi o maior tá louco que ele já sentiu. Aquela pergunta surpreendeu. A Yuji tinha dito algo a ele e ele ainda estava perturbado por isso. Mas para ele, o mais importante era o desejo de sua irmã de que ele fosse para a academia. No entanto, ele sabia que logo voltaria para ficar com sua família. A comandante disse que quando a chuva passasse, o grupo de resgate viria procurá-lo, mas ele disse que era uma causa perdida. Ronan pensou que ela estava apenas dizendo bobagens. E agora a chuva continuava, parecendo estar em suas últimas gotas. Ambos perceberam que a chuva tinha parado. Tal tempestade havia terminado subitamente. Ele começou a sentir uma pressão vinda de cima. Eles estavam percebendo uma aura muito pesada se aproximando. Uma luz muito brilhante tomou conta de tudo. E ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Por mais que olhasse, não acreditaria no que seus olhos estavam revelando. Agora, havia um gigante diante dele, com 8 asas. Não era apenas um, havia vários, e o lugar estava infestado com eles. Havia muitos deles, com suas enormes asas. Ele queria saber o que eram aquelas coisas e de onde haviam vindo. A comandante não conseguia acreditar que aqueles 3 gigantes eram os últimos. A Dezinha estava irritada, pois era a terceira vez que tentava em vão salvar o mundo inteiro. Ela estava distante, pensando que tinha apenas uma última chance de reiniciar tudo, quando começou a ouvi-lo. Ronan estava chamando, pois ela estava perdida em seus pensamentos. Ele pediu que ela voltasse à razão e usasse rapidamente telecinese ou qualquer outra coisa que a pudesse lançar para cima. Ela não podia acreditar que mesmo naquele estado, ele ainda queria lutar. Perguntou se mesmo sob aquelas condições, ele ainda lutaria. Era claro, e ele perguntou se ela queria apenas sentar e morrer. Ele desembainhou sua espada e disse que, mesmo que morresse, ao menos levaria um deles com ele. Quando disse essas palavras, já estava com a espada completamente desembainhada e ficou de pé diante da comandante. Ela pensou que ele ainda não tinha desistido, mesmo naquela situação. Ela tinha certeza de que ele era um grande homem e foi por isso que haviam conseguido chegar tão longe. Ela olhou para ele, de pé, encarando o gigante no céu, e pensou que era ele. Ela reuniu suas últimas forças, levantou-se e colocou a mão em seu ombro, chamando-o de Cabo Ronan. Ele disse que estava ocupado e pediu que ela parasse de falar, mas foi ele quem parou, pois foi surpreendido por um beijo dela. Ela colocou algo em sua boca e ele quis saber o que a comandante falou apenas para ele em seu ouvido. Ele não parecia entender e quis saber o que ela estava dizendo. Percebendo que estava indo para o fim, ele perguntou o que ela queria naquela situação, dizendo aquelas coisas. Ela olhou para ele novamente e o chamou de Cabo. Ela disse que, se encontrassem novamente, queria que ele prometesse não fazer nada estúpido e se tornasse um alfaiate. Ela disse que fizera muitas coisas, mas nada se comparava a isso. Ele apenas olhou nos olhos dela. De cima, os observava enquanto um dos gigantes já se preparava para atacar. Ele ainda estava diante dela quando aquele flash do golpe já estava se aproximando. Quando o golpe os atingiu, eles já não estavam mais lá. Já haviam sido enviados para outro tempo. Havia uma criança no chão chamando pela grande comandante. Lentamente ele começou a perceber a paisagem e o lugar em que estava. Achou impossível estar naquele lugar. Reconheceu como sua terra natal, Notin, e percebeu que realmente havia voltado ao passado. Era o primeiro dia da regressão. Ele estava debaixo de uma árvore, pensando que as palavras da grande comandante eram verdadeiras. Lembrou do beijo que ela lhe deu e de como ela colocou algo em sua... Ela disse que era uma pílula de retorno temporal. Ela explicou que foi assim que passou de alfaiate para se tornar a grande comandante. Ela disse que poderia voltar um total de 4 vezes e já havia usado 3, então restava apenas uma chance. Ela disse que estava deixando com ele, pois acreditava que ele poderia matar o gigante. Ela acreditava que ele encontraria uma maneira de evitar a destruição do mundo. Ela mencionou que ele precisava melhorar suas habilidades e ficou feliz que ele quisesse isso também. Se ele quisesse aprender, deveria ir para a Academia Philon. Ela tinha certeza de que poderiam ajudá-lo lá. Ele se lembrou do que ela dissera que se encontrariam novamente. Ela pediu para ele não fazer nada tolo e continuar sendo um alfaiate. Ela fez muitas coisas, mas nada comparado a isso. Agora ele estava jogando a árvore freneticamente, pensando que poderia ser um sonho. Mesmo que fosse um sonho e ele tivesse voltado, o que poderia fazer sozinho? Pegou um bastão do chão, olhou para a árvore e disse que conseguiria. Correu com aquele bastão na mão, porque
queria ver sua irmã mais velha. Com aquele bastão nas mãos, ele corria pela cidade. Pensou que, se realmente tivesse voltado e se fosse um pouco mais adiante, ele ouviria algum barulho e olharia para ver o que era. Alguns valentões estavam pendurando um. Ao ver aquela cena, se perguntou por que estavam pendurando a criança de cabeça para baixo. Pensou que aqueles caras não haviam mudado. Ele se aproximou e percebeu que a pessoa não estava amarrada por uma corda, mas por magia. Pensou que uma pessoa valiosa como aquela seria difícil de encontrar no campo de batalha. Não poderia haver um assim em uma cidade rural. Ele tinha certeza de que também estavam lá. A garota não sabia por quanto tempo continuariam fazendo aquilo, pois, naquela situação ruim, algo poderia acontecer com aquela criança. O garoto, pendurado de cabeça para baixo na água, gritava para que o deixassem ir. Ele dizia que não tinha dinheiro, mencionando que o remédio de sua mãe daquele mês estava caro. O homem que o segurava perguntou por que ele se preocupava com a mãe, já que tinha pouco dinheiro. O cara não gostou disso e deu-lhe um tapa no rosto. O valentão se virou e notou que ela estava concentrando sua magia. Continuou gritando para o garoto na árvore, dizendo que, como não sabia seu lugar, o levaria até o topo da árvore. Ela disse que não podia ir mais alto, porque se cometesse um erro seria ruim para ele. O homem lhe deu um olhar muito desagradável e mandou-a calar a boca e levantar, antes que acabasse com. Ela se sentiu triste porque não sabia como tinha chegado naquela situação. Pensou que estava errado tentar fazer isso com magia. A espada e o valentão perguntaram como ele se atrevia a ignorar lá. O garoto, que estava atacando Ronin, disse que ia corrigir suas mentiras. Mas tudo que Ronin conseguia focar era na espada, que era muito boa, e ele queria saber de onde ela tinha vindo. Ele desviou do ataque do garoto e ficou se perguntando como conseguiu fazer isso. Ronin percebeu que, apesar de seu corpo ser mais jovem, ele não tinha mudado. Seus instintos eram os de um soldado disciplinado, e seus sentidos de batalha pareciam os mesmos. O valentão perguntou se ele tinha tido muita sorte, mas que garantiria que ele nunca mais levantaria nada na vida. Ele disse que, já que a situação estava assim, era melhor ele se ajoelhar e implorar. Ronin ficou parado, sem dizer nada, e o valentão começou a zombar dele, dizendo que, se o matasse, ele cuidaria bem da irmã dele. E isso chamou a atenção de Ronin. Quando o valentão mencionou a irmã dele, o garoto ficou cego de raiva e deu uma lição no valentão. Foi aí que o valentão perdeu a orelha. Ele soltou a espada no chão e levou as duas mãos até a orelha, gritando que estava doendo pra caramba. Ronin não gostava de piadas ofensivas sobre a sua irmã. Ele perguntou pro valentão se ele queria mais uma lição. O garoto, que antes estava segurando o outro lá na árvore, agora estava de joelhos diante de Ronin. Os outros meninos no grupo dele não podiam acreditar que Ronin tinha cortado a orelha dele só com Ronin olhou para os outros e perguntou se estavam curtindo o show. Ele disse para eles saírem e levar o valentão com ele. E ainda mandou eles devolverem o dinheiro que tinham roubado, mais uma grana extra por ter estragado o humor dele. Os meninos disseram que iam devolver. Ronin entregou o dinheiro para o menino que tinha ficado preso na árvore antes. Ele perguntou se ele tinha certeza de dar todo aquele dinheiro. Ronin disse que o que importava para ele era a espada. O menino parecia muito agradecido, ou não. Ele só disse para Ronin voltar para casa. Azel estava com vergonha do que tinha feito, então pediu desculpas para ambos. Sabia que não deveria ter feito aquilo, mas estava com tanto medo que não conseguiu reagir. Disse que a culpa era toda e estava realmente arrependido. O menino disse que Azel estava chorando, igualzinho quando Hans a trouxe lá para ele. Ele mencionou que quando viu ela, se perguntou se Azel não estava na mesma situação que ele. Colocou a mão no ombro de Azel e falou para ela não se culpar. Sorrindo, ele disse que não era culpa dela, mas que agradecia o pedido de desculpas. Agora, com o dinheiro e seus pertences em mãos, ele estava se despedindo. Ronin e Asa observaram ele partir. Ronin olhou para Asa e percebeu que não era tão ruim assim. Perguntou se ela lembrava de quando ele disse que tinha algo a resolver. Ele falou para Azel que se veriam novamente em 4 dias. Disse que tinha umas coisas para fazer e que se encontrariam quando a luz começasse a aparecer no céu. Perguntou se ela sabia o que aconteceria se ele não aparecesse e saiu correndo de. Azel achou ele meio estranho, mais do que o normal. Ele estava em frente à porta de uma pequena cabana no meio da floresta. Estava com flores, lembrando que ela gostava delas, então pegou todas que viu. Correu pensando em jogar as flores fora, mas já era tarde, pois a porta já tinha se aberto. A pessoa lá dentro disse que estava se perguntando quem estava lá fora. Ele se virou rapidamente e perguntou se ele tinha voltado. Ela estava feliz na porta porque ele tinha chegado mais cedo naquele dia. Ele disse que tinha voltado. A menina, super emocionada, falou que achava que nunca mais ia viver para receber flores do irmão. Ela estava muito feliz e ele ficou contente por ela ter gostado das flores. Ela disse que o irmão mais novo era doce e perguntou se ele queria mais sopa. Ele respondeu que já estava cheio. O irmão perguntou quantos anos ela ia fazer naquele ano. Ela disse 22 e perguntou por que ele estava pensando nisso. Se ela tinha 22, então faltavam 10 anos até aqueles seres gigantes com asas invadirem de novo.
A irmã colocou a mão na testa de Rony e disse que achava que ele estava com febre. Ele a lembrava daquela pessoa incrível e bondosa, o que fez ele desejar que aquele momento durasse para sempre. Mas em 10 anos, para proteger o mundo e a irmã, ele disse que tinha algo a contar. Ele estava pensando em entrar na academia. Isso a pegou de surpresa. Ela ficou super emocionada e feliz. Queria perguntar se não tinha ouvido errado, se ele realmente queria ir para a academia. Ela saiu correndo e disse que não tinha tempo para isso. Reuniu algumas coisas e disse que sabia que esse dia ia chegar. Ele era esperto, então ela tinha certeza que ele ia se dar bem. Então ela tirou um grande caldeirão e colocou ali com algum esforço. Falou que aquele era o presente dela para ele. Quando ele olhou dentro, o caldeirão estava cheio de dinheiro. Ele perguntou quanto tinha ali dentro. Ela disse que tinha guardado aquele dinheiro por causa dele, mas tinha medo dele mudar de ideia sobre a academia e queria conseguir pagar tudo rápido. Ele agradeceu o presente, mas disse que queria que ela usasse. Falou que queria ir para Imperial Philon Academy. Ela achou surpreendente porque primeiro ele não queria ir para academia e agora queria ir para a melhor que existia. A Imperial Philon Academy parecia um daqueles castelos antigos, com os melhores professores do continente. Ele sabia que as pessoas dessa academia foram muito úteis durante a guerra, porque a academia tinha um padrão de entrada muito alto e taxas imensas, além de ser famosa. Isso também era um problema. Ele não sabia qual seria a reação dela, mas a irmã dele ficou ainda mais feliz. Ele só precisaria mostrar bons resultados para ela. Ronin estava no lugar combinado, esperando por Azel. Ela disse que só estava lá porque ele não ia deixar ela em paz se não fosse. Ele disse que seria uma noite longa, porque tinha algo que queria testar com ela. Azel perguntou o que ele queria dizer com isso, e ele respondeu que não era nada muito sério. Pediu para ela usar telecinesia nele e levantar, o mais alto que conseguisse. Ela achou estranho usar telecinesia assim, do nada, e perguntou por que ele achava que ela faria algo tão perigoso. Ele disse que não ia morrer, então não precisava ter medo. Azel avisou que ia começar e usou seus poderes para levitá-lo. Quando ele começou a subir e sair do chão, ele já estava bem alto e pensou que era melhor do que esperava, mesmo não sendo tão alto ou estável. A sensação era parecida com o que aconteceu na luta contra Audi, quando ele conseguiu lutar de igual para igual com ele. Era telecinesia. Telecinesia era uma habilidade rara, mesmo entre magos, que já eram raros por lá. Ronin sabia que Azel se tornaria o elemento mais importante na batalha que estava por vir. Azel teve dificuldade de continuar e perguntou se podia trazê-lo de volta ao chão, mas ele queria ficar um pouco mais. Disse que ia descer sozinho. Azel quis saber o que ele queria dizer com isso. Ronin segurou a espada com firmeza e parecia cortar algo no vento. Foi assim que ele desceu sozinho, cortando a mão. Quando perguntaram o que ele tinha acabado de fazer, ele disse que era só um movimento acrobático que tinha aprendido. Falou para deixar para lá, pois não sabia o que estava acontecendo. Uma das coisas que ele pensava que precisava fazer era descobrir o que era essa habilidade, antes de entender por que apenas sua espada funcionava contra o gigante. Isso poderia ser a razão pela qual ele pensava sobre isso lentamente, mas tinha algo que ele preferia fazer. De qualquer forma, Azel tinha passado no teste, que poderia ser a primeira página da biografia de Ronin, o maior livro de histórias do Império. Azel e Ronin estavam caminhando por um caminho na floresta. Ele perguntou se ela tinha ouvido direito, se realmente queria que eles fossem para a Philon Academy. Ronin disse que ela tinha entendido corretamente e perguntou por que ela continuava perguntando. Perguntou o que ela estava pensando. Azel não queria ir. Azel respondeu que entendia por que Ronin queria ir. Ele tinha talento para artes marciais, mas ela não conseguia fazer nada. Azel disse que era covarde e tímida. Ronin perguntou se ela queria continuar vivendo assim. Disse que estava desperdiçando o talento que ela tinha com aqueles idiotas. Ronin não achava que ela tinha muitos defeitos. Ela só era tímida e covarde, uma chorona que se entregava por qualquer coisa. Ela era uma perdedora, com medo de tudo. Ronin também disse que estava tudo bem porque ela poderia mudar a partir daquele momento. Ele disse sério que o que fosse feito dali em diante não poderia ser mudado e que um dia ela ia se arrepender disso, assim como ele se arrependeu no passado. Ele colocou a mão no ombro dela e perguntou o que ela achava. E tinha mudado de ideia. Azel não podia acreditar que Ronin estava preocupado com alguém como ela. Ronin disse que não ia forçar ela a fazer nada, já que era a vida dela e que ela poderia voltar se quisesse. Virou as costas e disse que estava ocupado. Azel falou para ele esperar, que ela também queria mudar. Ronin ficou satisfeito quando viu que ela iria para a academia e que ele ia ensinar o que ela precisava aprender. Ele disse que foi a primeira vez que ela agiu de forma madura e que ela seria o primeiro obstáculo para a nova Azel. Tudo estava indo de acordo com o plano de Azel estava com os olhos arregalados, observando uma fogueira, enquanto se escondiam atrás de um arbusto. Então, Azel perguntou timidamente se aquele seria o obstáculo dela. Ronin avisou que era o melhor oponente que ele havia encontrado para despertar a habilidade dela. Era um Goblin Luna, o líder de um bando. Ele estava muito satisfeito e perguntou a Azel se ela estava gostando disso. Olhando para ela, Ronin perguntou se